Então, pessoal, nossas aulas serão compostas da seguinte forma. Sempre eu vou tentar gravar 2 vídeos. Um vídeo com conteúdo e exemplos e outro com resoluções de questões bem semelhantes à do módulo de vocês. Então, vocês devem fazer o seguinte. Prestem atenção nas aulas e depois tentem fazer as questões do módulo. Então, pessoal, o conteúdo que nós vamos estudar é o conteúdo da aula 3, números e grandezas proporcionais. O que são grandezas? Grandezas é tudo aquilo que pode ser medido, que pode ser comparado, que pode ser avaliado. Então, nós temos o seguinte, alguns exemplos de grandezas. Nós temos volume, nós temos tempo, nós temos velocidade, superfície, custo de produção, por exemplo. Então, alguns exemplos. Então, pessoal, no conteúdo de hoje nós vamos estudar o conteúdo da aula 3, que é números e grandezas proporcionais. Para entender melhor, vamos lá, o que seria uma grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, que pode ser avaliado, que pode ser comparado. Então, nós temos alguns exemplos de grandezas. O volume, a massa, ou a superfície, o tempo, ou o custo. Então, alguns exemplos, existem vários outros, logicamente. E aí, o que é uma razão entre duas grandezas? A razão entre duas grandezas é uma divisão. Lembrar que o denominador sempre vai ser diferente de zero. Se eu tiver uma grandeza A e uma grandeza B, a razão entre elas, a razão de A para B, vai ser A sobre B. Pode ser dito dessa forma ou dessa forma aqui, ó, A para B. O que nós devemos saber? Que sempre esse denominador aqui, ó, o denominador, é sempre diferente de zero. Vejamos o exemplo que está no módulo de vocês. Na sala da terceira série do colégio, há 20 rapazes e 25 moças. 20 rapazes e 25 moças. Encontre a razão entre o número de rapazes e o número de moças. Pessoal, a razão entre o número de rapazes e o número de moças. Isso aí deve ser observado. O que falou primeiro? O número de rapazes, então é o numerador. O número de rapazes e o número de moças, que é 25. Essa é a razão. Porém, dá para simplificar. Ó, aqui dá para dividir pelo mesmo valor. O numerador dá para ser dividido pelo mesmo denominador. Então, nós percebemos que dá para simplificar pelo mesmo número. Dá para dividir aqui por 5 e aqui por 5. 20 por 5 dá 4 e 25 por 5 dá 5. Então, essa é a razão entre o número de homens e de mulheres, seguindo essa ordem, número de homens e número de mulheres. Então, nós temos na escola 4 homens para 5 mulheres. Simples. Então, pessoal, sobre razão, existem algumas questões que caem muito no Enem, tanto em física, em matemática mesmo, ou em geografia, que são algumas razões especiais. Então, a primeira razão que a gente vai analisar é a razão velocidade. Então, o que seria a razão velocidade? A razão velocidade, ó, a divisão é a razão entre a distância percorrida pelo tempo. Então, esse é um tipo de razão especial, cai muito em física. Outra razão, essa cai muito em geografia, cai em matemática também, mas cai muito em geografia, que é a escala. A escala é um tipo de razão que divide o quê? Divide o comprimento no desenho, pelo comprimento real. Certo? Então, um tipo de razão que cai muito no Enem, cai lá em cartografia, lá no assunto do primeiro ano. Outro tipo de razão, isso cai muito em física, que é densidade. Densidade vai ser a razão entre massa e volume. Proporção. O que é proporção? Proporção é a igualdade entre duas razões. Então, se nós tivermos 4 números não nulos, os números A, B, C e D. Então, o que seria a proporção entre eles? Então, seria, ó, se eu tiver aqui A sobre B igual a... Eles são proporcionais se essa igualdade aqui for válida. C sobre D.
Uma propriedade da proporção é que isso aqui é igual. Se você multiplicar os extremos e os meios, então vai dar exatamente o mesmo valor. Então, A vezes D é igual a B vezes C. É a propriedade principal ou fundamental da proporção. Então, um tipo de razão que cai muito no Enem, é um assunto mais que cai no assunto de geografia, é densidade demográfica. Então, densidade demográfica é o número de habitantes pela área. Muito simplesinho. Então, pessoal, nós podemos dividir os números proporcionais em números diretamente proporcionais e números inversamente proporcionais. O que são números diretamente proporcionais? Os números são diretamente proporcionais quando aumentam na mesma proporção ou diminuem na mesma proporção. Melhor, se um aumenta, o outro aumenta também, isso na mesma proporção, ou quando um diminui, o outro diminui também na mesma proporção. Os números inversamente proporcionais não. Os números inversamente proporcionais, quando um aumenta, o outro diminui na mesma proporção. Então veja o seguinte, uma outra maneira de analisar é com números, multiplicando ou dividindo. Se eu pegar essas duas grandezas e eu dividir e der sempre o mesmo valor, se eu fizer a divisão, a razão dá sempre o mesmo valor, então a gente pode dizer que esses números eles são diretamente proporcionais. Se eu multiplicar esses dois números e der sempre o mesmo valor, eles são inversamente proporcionais. Nós podemos analisar através de algumas outras grandezas. Por exemplo, se eu analisar distância e tempo. Distância e tempo. Quanto maior for o tempo, vai percorrer uma distância maior ou percorrer uma distância menor? Numa trajetória, quanto maior for o tempo que você decorrer, você vai percorrer uma distância maior. Então, se o tempo for curto, a distância é menor. Se menor é o tempo, menor é a distância. Se maior é o tempo, maior é a distância. Então, tempo e distância são diretamente proporcionais. Nós podemos analisar através dessa tabela aí outra maneira. Nós podemos analisar, por exemplo, na primeira linha, vocês percebem, nós temos 5 e 100. Primeira linha, 5 e 100. São 5 minutos e a massa de 100 kg. A segunda coluna, nós temos 10 e 200. Na terceira linha, nós temos 15 e 300. 15 e 300. Esses números são diretamente proporcionais? Para você verificar se os números são diretamente proporcionais, vocês devem fazer a divisão, a razão. Então, veja aqui a razão. Vocês podem fazer isso por esse, mas é mais fácil pegar o maior e colocar em cima. Então, aqui, 100 dividido por 5, isso aqui vai dar 20. Deu esse valor. A razão foi essa. Então, nós temos aqui, 200 dividido por 10. Isso aqui dá 20. Esses dois números, esses números aqui, são diretamente proporcionais a esses aqui. Nós temos ainda 15 e 300. Então, 300 sobre 15. Nós podemos dizer isso aqui. Essa divisão vai dar 20. Como deu o mesmo resultado, as divisões, as razões, deram sempre o mesmo valor, nós dizemos que esses números são diretamente proporcionais. Então, pessoal, sobre os números inversamente proporcionais, nós podemos analisar um exemplo. Velocidade e tempo. Então, quanto maior for a velocidade, menos tempo. Quanto maior for a velocidade, menos tempo vai gastar no trajeto. Então, eu vou aqui do 13 para Salgado. Então, se a velocidade for alta, o tempo vai ser baixo. Se a velocidade for baixa, o tempo vai ser alto. Então, velocidade e tempo são inversamente proporcionais. Nós podemos analisar ainda a tabela aí. A tabela que a gente percebe são os valores de 5, 200. Nós temos o valor 10 e 100. Nós temos ainda o valor 20 e 50. Esses números são diretamente proporcionais? Nós podemos verificar. Para verificar se os números são diretamente proporcionais, nós fazemos a divisão. Então, 200 dividido por 5 dá
200 dividido por 5 dá, sei lá quanto é. 100 dividido por 10 dá 10. Então esse aqui, ó, dá um número maior. Então já não são diretamente proporcionais. Vamos verificar se são inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais, a gente não vai dividir, a gente vai multiplicar o produto. Se os produtos forem iguais, então são inversamente proporcionais. Se os produtos forem iguais, eles são inversamente proporcionais. Então vamos lá. 5 vezes 200 dá 1.000. Nós temos aqui, ó, 10 vezes 100 dá 1.000. Nós temos ainda 20 vezes 50 dá 1.000. Então, se você multiplicar as grandezas as correspondentes e der sempre o mesmo valor, então nós dizemos que essas grandezas elas são inversamente proporcionais. Ou seja, quando um aumenta, o outro diminui. A gente pode analisar aqui. Ó. Por exemplo, o que aconteceu com esse primeiro valor? Ele está aumentando. Ó, sempre dobrando o valor. O que a gente está vendo aqui? Ele está aumentando? Eles estão aumentando? Eles estão diminuindo, reduzindo a metade. À medida que esse vai dobrando, esse vai reduzindo a metade. Então, inversamente proporcionais. Então, outra forma de analisar se os números são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais é através de olhando para a fórmula. Se nós olharmos para a fórmula aqui, ó, a primeira fórmula eu coloquei aqui, G1 é igual a G2 sobre K. K é uma constante. Outra fórmula vai ser G1 igual a K, a constante agora é numerador, e aqui o G2. Vamos lá. Completar as frações. Se eu for olhar os dois valores e os dois forem numeradores, ou os dois denominadores, então são diretamente proporcionais. Se os dois estão em cima ou os dois estão embaixo, eles são diretamente proporcionais. Porém, se um for numerador e o outro for denominador, são inversamente proporcionais. Então aqui, vou analisar. G1 e G2, os dois são numeradores, os dois estão na parte de cima. Então eles são diretamente proporcionais. Nessa aqui nós temos que G1 é numerador, G2 denominador. Um em cima, outro embaixo. Nesse caso, são inversamente proporcionais. Alguns exemplos, por exemplo, nós temos aqui, ó, força. Essa fórmula aqui, força é massa vezes a aceleração. O que eu posso dizer sobre força e aceleração? Vejam, força e aceleração são numeradores. Força e aceleração são numeradores. Os dois estão em cima. Então, força e aceleração são diretamente proporcionais. Quanto maior a força, maior é a aceleração. Quanto menor a força, menor é a aceleração. Se eu tiver aqui, por exemplo, pressão é força sobre a área. Se eu considerar que a força é constante, então eu vou analisar força constante, certo? Constante. Se a força é constante, eu vou olhar esses dois. E aí eu vou dizer o que sobre pressão e área? Eu vou dizer o seguinte, quanto maior for a área, menor é a pressão. Então essas duas, ó, um em cima e um embaixo, são inversamente proporcionais. Então, bem simplesinho, olha na fórmula. Se uma estiver em cima e a outra estiver embaixo, inversamente proporcionais. Se as duas estiverem em cima, são diretamente proporcionais. Uma questão que costuma cair muito, que costuma aparecer muito, são questões sobre dividir um número em partes diretamente proporcionais ou partes inversamente proporcionais. Como seria uma divisão de partes diretamente proporcionais? Seria o seguinte, ó, se eu tiver os números x, y e z, e vou dividir em partes diretamente proporcionais a A, a B e a C. Então, como é que vai ficar? A gente vai ter o seguinte, ó, o x sobre o A, o x está para A, assim como o y está para B, assim como o z está para C. Então, diretamente proporcionais, então as divisões vão ser sempre iguais, a gente viu isso aí. Então, a gente vai ter também, se eu somar x mais y mais z, vai ser igual ao total a ser dividido em partes proporcionais. Então, pessoal, resolvendo esse exemplo que a gente tem no módulo de vocês sobre números proporcionais,
nós temos o seguinte, ó, 3 irmãos, eles fizeram uma aposta na loteria e um prêmio de 600 mil reais ficou acertado que seria dividido de acordo com a idade entre eles, proporcional às suas idades. Então nós temos o seguinte, ó, o prêmio era 600 mil reais, prêmio 600 mil reais, e as idades eram 20, 30 e 50 anos. A divisão vai ser de acordo com as idades, proporcional às idades. Então a gente vai ter os valores x, y e z, que são os prêmios de cada um. Então, a gente viu que a divisão é válida para números proporcionais. A divisão, a relação x está para 20, é a mesma coisa que x está para 30, exatamente o mesmo valor que z está para 50. Então, para que os números sejam diretamente proporcionais, então, essa igualdade é igual a essa. As relações são todas iguais. E eu vou citar um número constante. Um valor constante, um número proporcional. Qual é o número proporcional entre eles? O A. Então eu vou ter que x vai ser igual a 20A. Já o y vai ser igual ao 30A. E o z vai ser igual ao 50A. Então nós temos, ó, x mais y mais z vai ser igual ao prêmio total, que é de 600 mil. Então nós temos ainda que x é a mesma coisa que 20A, o y é a mesma coisa que 30A, e aqui nós vamos ter 50A no lugar do z. Então, 600 mil. E aí a gente vai ter, ó, 20 mais 30, 50. 50 mais 50 dá 100A. 100A é igual a 600 mil. Então, A igual a 600 mil dividido por 100. Então, nós vamos ter 6 mil. É o valor proporcional. É o valor de A. Então, nós vamos ter para encontrar os valores de A, aliás, de x, y e z, é só utilizar esse valor proporcional, esse valor A. Então, nós temos, ó, x é quem? X é igual a 20A. 20A. Então, quem é A? 6 mil. Já o y vai ser 30 vezes A. 30 vezes A, 30 vezes 6 mil. E já o z vai ser igual a 50 vezes A. Então, vamos ter 2 vezes 6 dá 12. Ó, 3 zeros com 4. Então, o mais novo vai receber 120 mil. 3 vezes 6, 18. E 4, 0. Então, o segundo mais novo vai receber 180 mil. E o mais velho, 5 vezes 6 dá 30. 4 zeros. Vai receber 300 mil. Então, nós podemos também dividir um número n em partes inversamente proporcionais aos números a, b e c, por exemplo. E o que é que isso significa? Encontrar outros 3 números, x, y, z. E aí a gente vai ter uma relação dos números inversamente proporcionais. Vejamos, nós temos aqui, ó, eu tenho o número n e vou dividir em números inversamente proporcionais aos números a, b e c. Vejam aqui, a, b e c. Esses 3 números, eles vão ser divididos em partes inversamente proporcionais. E aí a gente vai encontrar outros 3 números, que são x, y e z. A relação que vai existir é a seguinte. Olha, sempre que nós tivermos números inversamente proporcionais, vejam as correspondências. A multiplica o x, e aí vai dar igual ao b multiplicando o y, e ao c multiplicando o c. Além disso, esses 3 números aqui, ó, x, y, z, somados, vai dar um número total, o n. X mais y mais z igual ao n. Utilizando essas duas relações aqui, ó, encontramos fácil 3 números inversamente proporcionais.
Então, vamos para o exemplo. Vejamos. Quando você divide 34.000 entre 3 pessoas, de modo que a divisão seja feita em parcelas inversamente proporcionais aos números 5, 2 e 10. Qual é a quantia que cada pessoa receberá? Fácil, né? Vejamos. Números inversamente proporcionais. Para resolver esse exemplo, nós temos quem é o total a ser dividido? O N. O N, 34.000. E é dividido nessa ordem em 5, 2, 10. Inversamente proporcionais a esses 3 números. O que é que isso significa? Significa que a gente vai encontrar o y, xy, aliás, e z. E aí, quando a divisão é entre 3 números inversamente proporcionais, nós temos 5x, 5 vezes x, vai ser igual a 2 vezes y, que é igual a 10 vezes z. Isso significa que todos vão ser iguais, então isso é constante. Então é igual a uma constante A, uma constante K, a letra que você quiser. Então vejam aqui, nós temos que x ele vai valer A sobre 5. Já o nosso y vai ser o A por 2. E o z vai ser o A por 10. E aí, para prosseguir, nós temos essa igualdade aqui. Ó. Se eu somar os 3 números, vai ser igual ao N. Vai ser igual ao total a ser dividido. Quem é o x? X é A sobre 5. Quem é o y? O y é A sobre 2. E o z vai ser A sobre 10. O N, 34.000. E aí nós vamos ter o MMC, vai ser entre 5, 2 e 10, é o próprio 10. Então, coloco 10 aqui, 10 aqui. 10 dividido por 5 dá 2, 2 vezes A, 2A. 10 dividido por 2 dá 5, 5 vezes A, 5A. 10 dividido por 10 dá 1, fácil. Essa eu sei. Isso aqui, 1 vezes A dá. E agora, 34 dividido por 1, aliás, 10 dividido por 1, desculpe, 10 dividido por 1 dá 10. 10 vezes 34.000 dá 340 mil. E aí eu corto os 10, corto o denominador e vou fazer, ó, 2 mais 5 dá 7, 7 mais 1, 8, 8A. Isso aqui igual a 340 mil. Como eu quero encontrar o valor da constante A, então eu vou dividir. Quanto é? A 34.000 dividido por 8. Quanto é que vai dar isso aqui? Isso aqui, passa na divisãozinha, simples de fazer, todo mundo sabe fazer, vai dar 42.500. 42.500 é o valor da constante A. E aí eu quero encontrar quem é x. X é A por 5. Ou seja, 42.500 dividido por 5. Quanto é que dá isso aqui? E o valor de x vai ser 8.000, ó. 8.500. Esse é o valor de x. O y é só fazer. Y é igual ao A por 2. A por 2. Ou seja, 42.500 sobre 2. Quanto é que dá isso aí? Então, isso aí vai dar igual a 21.250. 21.250. Só fazer a divisão. E o z, por último z, vai ser o A dividido por 10.
Ou seja, 42.500 dividido por 10. Então, quanto é que vai dar? 4.250. Quer comprovar a sua resposta certa? Faça a soma desses três valores. 8.500 com 21.250 com 4.250. Vocês vão ver que essa soma vai dar 34 mil. Certo? Fácil, fácil, fácil. Vamos para os exercícios?